Vamos então aprender como a gente pode trabalhar com um game dentro do Android Studio. Eu vou usar essa biblioteca externa aqui, que ela chama GDX. Você pode baixar ela nesse link aqui do desenvolvedor, tá? Essa Bad Logic Games. Você vem aqui ó, em Download, ó, Download Setup App. Ele vai baixar um arquivinho aqui em Java, tá? Esse arquivo ele basicamente seta um projeto inicial do Android Studio para gente. Vamos rodar esse arquivo aqui, ó, GDX Setup. Então, esse programinha aqui, ó, a gente vai configurar aqui o nosso projeto e ele vai setar um projeto inicial do Android Studio já com todas as bibliotecas dele inclusas, tá? Essa GDX aqui, ela é uma biblioteca gráfica, uma biblioteca matemática, tá? Se alguém está acostumado aí a trabalhar com engines de games, como a Unity, a Construct, a Stencil, vai estranhar um pouco aqui, porque ela não tem aquele monte de recursos que as engines de game costumam ter, tá? Mas ela já dá um adianto aí, porque ela consegue pegar várias razões matemáticas aí do game, tá? E ela tem vários recursos aí para renderizar mais rápido e tal, mas não chega a ser uma engine de game em si, tá? É simplesmente uma biblioteca, uma extensãozinha aí para a gente criar jogos nativos aqui com o Android Studio e o Java, ok? Então, o meu projeto, esse projeto aqui depois a gente vai publicar ele lá no Google Play. Então, eu vou dar um nome aqui qualquer para ele, eu vou chamar ele de Flappy Bird Mirago. O package dele é uma identificação lá para o Google Play. Geralmente a gente põe o domínio do nosso site ao contrário, tá? Eu vou colocar aqui, ó, petri.flappymirago. A classe do jogo pode chamar Flappy Bird mesmo. O destino seria a pasta que ele vai ser criado. Deixa eu chegar aqui no meu desktop, ó, eu vou criar uma pasta nova. Vai se chamar jogo Flappy Bird. E aí eu preciso setar o meu projeto. Um browse. E falo para ele salvar esse projeto inicial nessa pasta aqui, tá? Android SDK, você vai vir aqui no Android Studio, onde está setado o SDK que ele já veio com o Android Studio, tá? Para saber o caminho que ele foi instalado, vem aqui, ó, configure SDK Manager. Você consegue ver o caminho dele aqui, tá? Tá, inclusive para você copiar esse endereço aqui, pode fechar ele aqui. Voltei. E aí eu coloco o caminho que está o SDK do Android, ok? Com base nesses dados aqui, então a GDX ela vai construir um projeto do Android Studio para a gente e a partir daí a gente vai desenvolver o nosso game ali dentro, ok? Eu vou deixar ele setado para gerar o projeto só para o Android, tá? Deixa aqui a box 2D marcada. Generate, ele fala que tem uma versão mais nova, quer usar a versão mais nova, sim. Sim de novo. E aí fica de olho aqui nesses logs dele. Ele demora aí alguns segundos mesmo, tá? Ele está criando toda a estrutura de pasta lá do projeto, do Android Studio. Ok, ó. Ele deu um build successful, done. Chegou aqui, já era, ó, posso fechar a janelinha aqui. Eu preciso mandar ele abrir esse projeto aqui para mim, que está nessa pasta que eu criei, né? Então vem aqui na janela inicial do Android Studio, ó, Open Existing Project. Vou lá na pasta do meu projeto, ó, jogo Flappy Bird.
Bom, então depois que o projeto abriu aqui, eu vou ver aqui na aba Project, tá? Eu vou ver que eu tenho aqui duas pastas principais para trabalhar, tá? Eu tenho aqui a minha classe principal, que eu chamei ela lá de Flappy Bird, que é onde vai acontecer mesmo o meu código do game. Eu tenho a pasta Assets, que eu vou colocar aqui os arquivos externos do jogo, tá? As imagens, os sons que eu vou usar. E os arquivos comuns ali que a gente já conhece dos outros diretórios, tá? Vamos dar um run aqui nesse projeto para ver o que a gente vai ter aqui. Então, esse é o projeto inicial aí que a GDX gerou pra gente, tá? Eu vou deixar aqui a orientação aqui na horizontal, tá? Se a gente for analisar aqui o nosso código principal, olha o que você vai ter. Você vai ter aqui uma função, vou minimizar o log aqui. Ele vai importar algumas classes, tá? Da GDX aqui. A gente vai ter aqui, ele vai criar para a gente um bat, tá? Sprite bat. E uma imagem, que é uma textura. Ok? O bat seria o sistema que ele vai usar para renderizar os objetos que tem na cena do game, tá? Textura seria uma imagem qualquer. No caso, essa aqui é a textura, tá? É a imagem que está aqui no nosso projeto, que já veio importada no nosso projeto. Ok? Eu vou ter uma função aqui, create. O que ele vai fazer? Ele vai criar um novo bat, quer dizer que ele vai ter lá um sistema lá para renderizar essas imagens. E uma imagenzinha, que ele chamou de img, é uma nova textura. A string do caminho, como ela já está na pasta assets, ele já sabe que é só dar esse caminho aqui para a textura. Ok? Aqui eu vou ter uma outra função, que é a função render. E essa função aqui, ela é chamada a cada milissegundo ali, cada processamento do frame seria, tá? Se o seu aparelho está rodando a 30 frames por segundo, isso aqui está sendo invocado 30 vezes ali no código, tá? E aí de aparelho para aparelho vai variar, vai ter uma variaçãozinha desse frame rate, né? A gente já vai ver isso daí. Mas o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está limpando aqui o buffer, tá? Ele está limpando todo mundo e batch begin desenha a imagem, ó, batch.draw, o nome da imagem que ele declarou e a posição que eu quero essa imagem e o batch end. Então, tudo que eu for desenhar, tudo que for a parte gráfica aqui, tudo que ele tiver que mostrar aqui na engine, eu vou jogar aqui dentro, ó, entre o begin e o end do meu batch. Ok? Para quem está acostumado com as engines de game e tal, isso aqui a gente não tem que fazer lá porque é meio escondido, né? É uma prática um pouco diferente aqui, mas não tem problema. Você vai lembrar que tudo que for para desenhar tem que ser incluso aqui no meio, assim, ok? Vamos fazer aqui um experimento. Eu vou chegar aqui e vou declarar um float. E eu vou chamar esse float de posição x, ok? Ele vai receber 0 aqui. Na hora de desenhar a imagem, ao invés de eu desenhar ele na posição 0 em x, 0 em y, eu vou desenhar ele na posição
posição x na variável que eu criei. Antes de chamar essa função aqui, pode ser até antes aqui do bet começar, a gente fala assim, ó, posição x mais mais. Ok? Então, se eu executar isso daqui, o que vai acontecer? A posição em x ela vai ser incrementada toda vez que ele passar aqui, né, várias vezes por segundo, ok? E ele vai desenhar essa imagem aqui, dessa vez não mais em 0, e sim na posição em x. Então, com isso, a gente vai ter aqui uma animação, um movimento aqui acontecendo, tá? Deixa ele abrir aqui. Ok? Então, isso aqui é a base para acontecer tudo no nosso game aqui dentro. A gente vai fazer um jogo que ele é uma cópia lá do Flappy Bird, né, que é um clássico lá das lojas de games, né? O Flappy Bird basicamente são canos que são criados e vão sendo animados aqui para o lado, né? E você fica com um passarinho no meio, tem que desviar desses canos, tá? Então, com base nisso daqui que a gente conhece agora, a gente sabe que se a gente chegar lá, por exemplo, vamos fazer assim, ó, na hora que eu estiver incrementando esse x, vamos falar para ele assim, ó, if posição em x for maior do que o palco atual. Então, para eu pegar o tamanho do palco atual, olha como a GDX ajuda aqui agora. Ó. Eu falo para ele gdx.graphics.getWidget. Ele sabe o tamanho do meu palco. Ok? Então, se o x for maior que a dimensão do palco, o que ele faz? Ele zera o x aqui. Ó. Posição em x, recebe 0. Ok? E vamos incrementar aqui, ao invés de mais 1, vamos colocar aqui, ó, mais recebe 10. Então ele vai de 10 em 10, ele vai um pouquinho mais rápido. Então olha o que a gente tem aqui. Ó. Ele foi incrementando de 10 em 10 o valor, tá? Quando ele passou do tamanho da largura do palco, ele zerou a imagem aqui. Ok? Eu fui copiar um pedacinho de código ali, ó. Existe uma outra função aqui, que é o delta time, tá? Isso que eu falei aqui, essa função render, ela é chamada ali, dependendo do aparelho que você está, 30, 60, às vezes mais frames por segundo, mais vezes por segundo, tá? Então, isso aqui, provavelmente, a velocidade da animação aqui, se você mudar de dispositivo para dispositivo, você vai ver que a velocidade dela vai sofrer uma variação, porque isso aqui, essa função, está sendo executada numa variação diferente aí de vezes, dependendo da capacidade do aparelho, tá? Bom, não interessa isso. O que interessa é que a gente tem que chegar aqui, ao invés de você só incrementar isso por 10, ó, usa o delta time vezes 10, ou aqui no caso ele vai ficar um pouquinho mais lento, ó. O delta time, o que ele faz? Ele devolve um valor que é a normalização do tempo, tá? Então ele faz uma conta lá e ele devolve sempre o valor de tempo ali do fracionamento do tempo igual para todos os aparelhos. Tá? Aqui ele está mais devagar. Então vamos, ao invés de multiplicar por 10, vamos multiplicar ele por 500 aqui. Ele vai mais rápido. Tá? Então o que vai acontecer? Eu fazendo esse incremento aqui dessa forma, usando o delta time, eu vou ter certeza que essa velocidade da animação aqui está funcionando com o mesmo tempo em todos os aparelhos. Ok? Deixa ele abrir de novo aqui. Agora a animação vai tocar um pouquinho mais rápido aqui. Tá? Beleza.
Vamos fazer aqui, ó, ao invés de eu fazer essa imagem indo para lá, vamos fazer o cano, né? O cano ele tem que nascer aqui e vir andando para cá, ok? Então, vamos no primeiro passo aí, é importar os gráficos que a gente vai usar no nosso jogo, tá? Antes de fazer isso, eu vou só trocar a orientação aqui para vertical, tá? E eu tenho uma pastinha aqui já, onde eu tenho algumas imagens, tá? Eu tenho o passarinho aqui, a sequência de frames da animação do passarinho, tá? Eu tenho o ícone que a gente vai usar no nosso aplicativo, tá? Os obstáculos de cima e de baixo e a imagem do fundo aqui, tá? Deixa eu aumentar ele aqui. E a imagem do fundo aqui. Então, esses gráficos aqui, eu vou copiar todo mundo, Ctrl C. Vou lá no meu projeto. Venho aqui na pasta Assets, tá? Só seleciono ela aqui, Ctrl V. Eu copio todos os assets para dentro do jogo. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Eu não quero mais essa imagem aqui. Ao invés dela, eu vou criar aqui uma outra variável. Ela vai chamar cano baixo. Ok? Cano não, vou chamar obstáculo baixo. Então, essa textura aqui, ó, eu declarei a variável aqui. Aqui eu inicializo ela. Então, você vai falar obstáculo baixo recebe uma nova textura. O caminho da textura é ali, ó, cano baixo. .png. Para a imagem já vir com recorte, né? Cano baixo.png. Ok? Essa imagem aqui eu não quero criar ela no zero, tá? Eu quero que a posição inicial dela seja no final. Então vamos falar o seguinte aqui, ó. Logo que eu inicializar aqui a textura, eu falo posição em x recebe gdx.graphics.getWidget. Ele já vai saber que a posição inicial do x é lá no final do palco, tá? E aqui na hora do batch eu preciso mandar ele desenhar obstáculo baixo. Vamos executar isso daqui. Aqui no caso a gente não vai ver nada, né? Porque eu estou incrementando o valor dela. Da imagem, ela vai ser criada aqui e vai ser empurrada para frente. Então tá errado, vamos voltar. Aqui ao invés de empurrá-la para frente, eu vou decrementar esse valor, tá? Então, menos recebe. E se a posição em x for menor que zero, o que ele faz? A posição em x recebe o outro lado do palco, né? O final do palco ali. Ele dá um getWidget no tamanho da tela ali. Ok? Então eu só inverti ali a lógica, né? Ao invés de jogar a imagem da esquerda para a direita, eu estou fazendo ao contrário. Ok? Aqui eu só preciso... Lembra que eu troquei a orientação do aparelho ali, né? Então vamos voltar ele aqui, ó, Ctrl F11. Ok? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando a imagem, o pivô da imagem é embaixo e na esquerda, ele fica bem no início aqui, tá? Então o que acontece? Quando o pivô chega aqui, ele é zero. Quando ele é menor que zero, ó, no próximo pixel aqui ele já empurra a imagem para o final. Então, quando ele... Na verdade, a gente não quer empurrar quando ele estiver menor que zero. A gente quer empurrar quando ele estiver menor que a largura do cano, né? Quando ele estiver aqui, na verdade. Então, não é menor que zero aqui. Vamos colocar menor que obstáculo baixo, ponto, getWidget. É menos aqui, né? Se ele for menor que menos a largura do obstáculo de baixo, ele reposiciona o objeto ali para mim.
Ok? Então, com isso, a gente já sabe criar o nosso projeto aí. Já conhece bastante conceitos, bastante ideias aí em torno dessa engine. E deixa ele executar de novo. E aí já está preparado para começar a fazer algumas coisas no nosso game, tá? Ok? Então, com base nisso daí, com base em incrementar essa posição, usar o delta time, né? A gente vai animar os objetos passando na cena do game, o passarinho subindo e descendo, tá? E com as classes aí de matemática, de geometria aí da GDX, a gente consegue reconhecer as colisões entre os objetos e fazer os eventos aí de pontuação e de fim de jogo. Ok? Vamos adicionar os outros objetos aqui, que vão ser o passarinho, a imagem de fundo, o cano de cima, tá? E vai ter um espaço entre os canos para o passarinho passar, tá? Então, vamos criar aqui mais algumas texturas, ó. Textura, obstáculo, cima, textura, pássaro, textura, opa, imagem, fundo. Ok? Então lembra que a gente cria ela aqui, a gente declara as variáveis aqui. Na função create, a gente associa, a gente inicializa, na verdade. Então a gente vai falar assim, ó, imagem fundo, recebe new texture e o caminho da imagem que está lá na pasta assets, né? Então aqui ele vai chamar imagem fundo, PNG. Vamos só copiar ele aqui já. Obstáculo baixo, obstáculo cima. Na hora de desenhar, ó, na hora de dar aqui o bat.draw, a gente vai querer desenhar o obstáculo de baixo, obstáculo de cima. O pássaro e a imagem do fundo. Ok? Só que lembra que a imagem do fundo a gente tem que desenhar ela antes, tá? Então na ordem aqui, ela vem antes dos canos e o pássaro por último. Tá? Essa ordem que você está colocando elas aqui vai importar. Ok? Então, eu só inicializei a imagem do pássaro aqui, né? Então, new texture, pássaro 1. Ok? Na verdade, o passarinho ele vai ter uma sequência de imagens, tá? Pode ver que essas imagens elas já estão numeradas aqui, o nome delas já está numa sequência. A gente vai ter que substituir essa textura por uma sequência de imagens ali, ok? Então, tá todo mundo indo animado ali, né? Porque ó, na hora de desenhar, eles estão sendo desenhados o X deles. Não é isso que eu quero, né? A imagem do fundo vai ser desenhada no 0. O obstáculo de baixo vai ser na posição X e no Y 0. O obstáculo de cima, posição X. O Y do obstáculo de cima, se eu colocar aqui, por exemplo, o obstáculo de baixo, ponto, get height, o que vai acontecer? Ele vai colocar ele exatamente no final do primeiro obstáculo, né? Aqui, ó. Ok? Depois a gente coloca um espaço entre eles ali. E o passarinho, vamos colocar ele aqui, ó. A posição dele vai ser 50. E bem no meio da tela, eu vou pegar aqui, ó, gdx.graphics.getHeight dividido por 2, que vai ser exatamente a metade da altura da tela, ok?
Ele abriu de novo aqui. Então, olha lá o que a gente já tem. O passarinho está na metade da tela. O cano primeiro, o outro acabando, nascendo, né, a partir do final dele. A imagem do fundo. Se a gente quiser desenhar a imagem do tamanho da tela inteira, ó, a gente pode usar mais dois argumentos aqui na hora de desenhar. Ó, imagem fundo, posição x e y, largura da imagem, gdx.graphics.altura da imagem. Ok? Então, com isso aqui eu fecho a tela ali com a imagem do fundo. Entre os canos aqui, seria legal a gente ter um espaço no meio, né, para o passarinho conseguir passar. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar duas variáveis. Ó. Uma que vai ser um ponto de altura e a outra que vai ser um tamanho para a altura ali do vão. Tá? Então eu vou criar aqui dois floats aqui, ó. Altura. Vamos deixar ela aqui. Eu vou só inicializar ela aqui. E float vão. Vamos chamar ele de vão, porque ele é o tamanho do espaço que vai ter ali no meio para ele passar. Na hora de inicializar a cena, a altura vai receber getHeight dividido por 2, para ficar no meio ali da tela, tá? Poderia usar até essa variável para posicionar o passarinho no início, né? E o vão, eu vou dar aqui um 200, tá? E aí na hora de criar os canos, ó, o obstáculo de cima e embaixo, vamos fazer assim, o obstáculo de baixo, altura, que é aquele ponto que eu criei no meio da tela, menos o tamanho do cano, vão dividido por 2, metade do vão, menos obstáculo baixo, ponto, getHeight, ok? E o obstáculo de cima, vamos usar a mesma ideia, altura, que é aquele ponto no meio, mais vão dividido por 2, metade do vão. Só isso, né? Porque o pivô ele vai estar embaixo. Vamos conferir aqui. Ok? Então, tem o ponto aqui, meio vão é a imagem de cima, meio vão para baixo, é a imagem de baixo. Tá? Acho que esse vão pode ser maior, ó, ao invés de 200 eu vou usar 300 aqui. Tá? O que eu preciso fazer agora é carregar a sequência de imagem do passarinho. O passarinho vai ficar loopando ali as sequências de imagem do 1 ao 6. Tá? Na verdade, o que a gente precisa fazer aqui é, ao invés de usar a imagem pássaro, tá vendo que aqui ela está declarada como uma textura, né? O que a gente vai fazer? Ao invés de declarar como uma textura, a gente vai declarar como um array de texturas. Ok? Na hora que você criar esse array de texturas, você vai falar para ele assim, ó. Vamos dar um nome aqui de pássaros, ok? Um array de texturas. E aí a gente vai falar o seguinte aqui, ó. Essa linha aqui eu não preciso dela. Vou remover. E aí aqui, eu coloquei aqui um for, eu copiei ele já, tá? A lista que eu acabei de criar aqui, pássaros, que é uma lista de texturas agora, porque eu sei que tem o colchetes no final. Ele virou um array. Ela vai receber uma nova lista com 6 posições. Cada uma das posições vai gravar uma das imagens.
Eu vou fazer um for que vai de 0 até o tamanho dessa lista, ó, pássaros.length, e mais. E o que ele faz? Ele guarda nessa lista uma textura, ó, nova textura, o nome da textura, ó. Eu vou concatenar aqui o valor do contador e mais um, né, porque a textura ela começa de 1 a 6 e o array a gente sabe que começa do 0, seria do 0 ao 5 aqui, né? Ok, eu já criei o meu array, coloquei uma textura em cada lugar. Na hora de desenhar a imagem aqui, ó, eu falo pássaros na posição I. Na verdade não seria I, seria na posição do contador. Que contador? Eu vou criar um contador aqui. Deixa eu achar ele já aqui, ó. Então, ele vai desenhar pássaros. Aqui eu converti uma variável que é um float em um integer, tá? Em um número inteiro, tá? E esse contador, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ele vai ser incrementado. Deixa eu só achar ele aqui. Eu vou criar um novo float no começo do meu código, ó, que vai chamar contador. Ok? Esse contador aqui dentro da função render, ó, na hora que você estiver manipulando aqui as variáveis, ó, pode ser depois da posição aqui, ó. Ó, o que você vai falar? Contador, ele mais recebe delta time, porque senão, dependendo do aparelho, né, como está passando várias vezes aqui no função render, vai ficar tocando rápido ou devagar demais a animação. Se o contador for maior que 6, ele volta para 0. Esse foi o motivo, ó, eu usei o delta time para contar os frames da animação. Se eu não usasse o delta time, eu poderia usar um int direto, tá? No caso aí, eu tive que usar um float, tá? Porque eu ia fracionar esse valor aqui, uma vez que eu estou multiplicando ele pelo delta time, tá? E aqui na hora de associar ao índice, eu preciso converter esse float num integer para acessar o índice aqui da minha lista de imagens, tá? Então, isso aqui é uma boa prática. O tempo todo que você estiver mexendo aqui na JDX, você vai ter que fazer isso, tá? Usar um for para carregar aqui o loop, usar um loop para carregar a lista de texturas e depois usar aqui esse contadorzinho para desenhar a sequência de texturas ali, tá? Vou esperar ele abrir aqui então. Olha lá o que a gente tem. Ok? Então eu tenho as texturas tocando ali do 1 até o 6. Ok? A gente precisa colocar aqui a física, né, no personagem. Aqui no caso não vai ser uma física mesmo, tá? Vai ser uma continha de mais e menos ali, que nem a gente fez para animar o cano, a gente vai animar o passarinho sendo empurrado para cima e para baixo, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar duas variáveis aqui, dois floats, que vão ser posição y, ok? Ok? Então,
posição Y e velocidade. O que eu vou falar? Posição Y vai ser a variável que vai guardar a posição da vertical do passarinho, tá? Então, na hora que eu inicializar minha cena, eu vou falar aqui posição em Y igual metade da cena, metade da altura da cena, tá? Graphics.getHeight dividido por 2. Ok? É o mesmo valor da altura ali, no caso, né? Que a altura depois a gente vai variar ela randomicamente, né? E aí, aqui na cena, na função render, eu vou usar isso aqui, ó. Se a posição em Y for maior que 0, ou seja, o passarinho estiver em cima da cena, não estiver atravessado para baixo, e a velocidade for menor que 0, tá? Se ela estiver sendo negativa, o que você vai fazer? A velocidade incrementa ela com a velocidade mais a gravidade. A gravidade é outro float que a gente tem que criar aqui, que é uma constante que vai levar ele sempre para baixo, tá? Então, eu vou falar aqui, ó, float, gravidade. No caso aqui, deixa eu ver que valor eu tinha usado lá. 2. 2, tá? Então, essa funçãozinha aqui, se o passarinho estiver em cima da tela e indo para baixo, a gravidade leva ele para baixo. Atualiza a posição em Y, ok? Decrementa ela no caso, tá? Com quem? Ó? Com o delta time, ok? Esse vezes 30 que eu já tinha testado lá, eu vi que era um número razoável ali para gravidade dele funcionar ali, ok? Esse valor da posição em Y, a gente tem que jogar ele no Y do passarinho. Ó. Então, vou desenhar o passarinho ó, em x50. O Y até então era metade da altura, né? Então, eu vou usar agora posição em Y aqui. Ok? Então, vamos executar aqui. Quando ele abrir aqui o aplicativo. Ok? Pode ver que ele já foi caindo até tocar no chão aqui, porque ele está falando. Ele só vai cair até o Y ser maior que 0. Ok? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu tocar, quando eu der o touch aqui, eu vou empurrar ele para cima aqui. Ok? Então, para isso, eu só preciso de uma funçãozinha aqui. Então, aqui mesmo na função render, ó, a gente inclui aqui, ó, just touched. Ok? Então, a variável velocidade, que é a velocidade você empurra ele para cima, tá? Que ela estava zerada, né? A gente só criou ela ali, né? Ó, ela está zeradinha ali. Como você não atribuiu nenhum valor, ela veio como 0. Então, na hora que você tocou, ele arremessa ele para cima, ali, porque ele incrementa esse valor aqui dentro, entendeu? Ok, caiu. Então eu vou tocando. Ok? A gente precisa fazer, a gente precisa identificar as colisões, né, entre o cano e o passarinho para saber a hora que ele morre, recomeça o jogo e precisa colocar também um label aqui, um, um texto, né, para marcar o nosso score e as mensagens, os placares do jogo, ok? O que a gente precisa fazer aqui agora é
A gente já criou os obstáculos, né? Eles já estão passando aqui na cena. Eu quero primeiro só criar uma pequena variação aqui da altura desses obstáculos, tá? Para criar um desafio um pouquinho melhor aí no jogo, tá? Então para isso, ó, eu vou usar uma classe aqui que é para gerar números randômicos, tá? Então eu preciso importar essa classe random. Ó, vamos declarar uma variável aqui randômica. Preciso dessa classe aqui. Então eu vou declarar uma variável que chama altura random, tá? Essa variável aqui, ó, quando começar na função onCreate, pode ser bem no início mesmo aqui. Essa variável vai receber um novo random, tá? Um número randômico. Ele vai devolver um número, um float de 0.0, que praticamente nunca vai sair, até 1.0, ok? Então, esse número a gente manipula ele da forma que a gente quiser. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é cada vez que a gente reposicionar, cada vez que a gente reposicionar a peça lá do outro lado, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificando a posição em X do obstáculo, né? Se ele passou da tela, ele é reposicionado aqui no fundo, na frente, né? Nessa hora, a gente pode dizer o seguinte, ó, a altura, que é aquele número que a gente setou para ser aqui, né? Recebe, né? Incrementa ela ou dá um igual só. Altura random, next float, ou seja, ele sorteia mais um número, menos meio, para ele ir ou para baixo ou para cima, vezes 200, tá? Então isso daqui, ó, vamos executar de novo aqui a aplicação. Você vai ver que já vai gerar um pequeno offset, ali, um pequeno uma pequena aleatoriedade aqui na posição dele em Y, tá? Então, pode ver que esse já foi um pouquinho mais para cima, ou um pouquinho mais para baixo, tá? Ele vai variar de acordo com essa conta aqui, mais 100 para cima ou mais 100 para baixo, ok? Podia até diminuir um pouquinho ali, que eu vi que aqui embaixo já escapou um pouquinho o gráfico. Ali em cima também. Poderia aumentar a altura do vão ou diminuir um pouco aqui o offset dele. Vamos deixar 150 aqui. Ok? Então, a gente já criou aqui os obstáculos aleatoriamente. O próximo passo é a gente fazer a colisão entre os objetos, tá? Só que para fazer a colisão, a gente não faz a colisão do próprio gráfico, não é de gráfico com gráfico, tá? Para fazer as colisões, a GDX ela te dá uma biblioteca aí de formas, tá? Ela te deixa desenhar aí círculos, quadrados ou até polígonos, e aí a colisão ela é feita colidindo esses objetos, tá? Esses shapes aí. No caso não é o passarinho e o cano, você vai colidir um com o outro propriamente dito, tá? A gente precisa na verdade criar um shape mais ou menos com o formato da nossa peça, tá? E ir desenhando esse shape na tela aí para fazer a colisão entre eles. Bom, então agora a gente vai fazer as formas para se colidirem, tá? Então, no lugar do passarinho, imagina que a gente vai substituir o passarinho por um círculo e cada cano a gente vai substituir por um retângulo, tá?
Então, para fazer isso, ó, eu vou primeiro precisar importar essas classes aqui. Shape Render, que é o responsável. Ele é como se fosse o BAT, tá? Mas ele é responsável por renderizar as formas, o círculo e o retângulo, para desenhar essas duas peças para mim, e o intersector, que vai fazer a colisão entre o objeto, a intersecção entre eles, tá? Então, primeira coisa, ó, eu preciso criar um shape render. Então, vamos instanciar logo no início aqui. Ó, declaro aqui shape render. Preciso inicializar ele, assim como eu inicializei o bat, né? Então, shape render. Inicializei ele aqui. E aí, assim como eu trabalhei o bat aqui, né? Ó, bat begin e bat end, eu poderia trabalhar aqui também o... Deixa eu já copiar ele inteiro aqui. Shape render begin, shape render end. Vamos já pegar todo mundo aqui. Então é isso aqui, ó. Faltou importar a classe da cor. Deixa eu trazer ela aqui, ó, color. Só para ele colorir o shape. Ok. Aí o que ele está dizendo aqui, ó? Shape render begin, tá? Quando ele iniciar, o tipo de shape ele vai ser preenchido, tá? A cor dele vai ser vermelha. E quem que eu vou ter dentro dessa função aqui, ó? Retângulo de cima, retângulo de baixo e o círculo do passarinho. Esses três objetos aqui eu também preciso declarar eles aqui. Então vamos lá no início do código aqui, ó, eu declaro círculo, retângulo e retângulo. Lembra das classes? Ele vai mandar eu importar aqui. Tá, o intersector por enquanto ele não está usando. Mas ok, criei essas três variáveis, ó, círculo do passarinho, retângulo cima, retângulo de baixo. Aqui na classe, no evento shapeRenderBegin, eu inicializei o retângulo. Tá vendo que aqui, ó, eu digo aonde ele vai ser desenhado, ó, posição em X, em Y, que é o mesmo, é a mesma posição do retângulo de cima, ó. Okay? Do cano de cima, e a largura dele e a altura. Aqui no caso, tá com o nome obstáculo cima, tá um pouquinho diferente, né, que eu copiei o código. Obstáculo baixo. Então o que acontece aqui? Ele vai desenhar um retângulo exatamente em cima lá dos canos, né? Deixa eu tirar essa posição aqui, que eu vou usá-la futuramente. E aqui eu vou tirar o comentário. Aqui ele criou os retângulos, tá? E aqui ele está desenhando o retângulo para mim. Então, ok, ele desenha exatamente na mesma posição. Vamos executar isso daqui, ó. Então percebe o seguinte, ó, o evento aqui, o bat, ele está sendo executado várias vezes, depois o shape render, né? Várias vezes por segundo, né? Então aqui ele vai desenhar a parte gráfica, aqui ele vai desenhar as linhas, né? Para mim, ó, os shapes, os sólidos. Ele deu um errinho, ó. Então aqui no shape render,
basicamente, ele começa o shape render, inicializa 2 retângulos e um círculo, e essa linha aqui é a hora que ele desenha mesmo, de fato, tá? Eu só esqueci, eu tinha rodado ele ali e não deu certo. Na hora que você criar a sua cena, você precisa inicializar essas formas aqui. Vamos só executar aqui para ver o resultado disso. Ok? Então o que a gente tem aqui, ó, é um shape sendo desenhado em cima da outra forma ali, tá ok? Aqui eu só não entendi porque ele ficou um para baixo aqui, ó. Deixa só. Aqui na verdade, quando eu posicionei os canos, eu dividi por 2, né? O valor do vão, e aqui ele não estava dividido. Então vamos dividir também, ó. A altura mais vão dividido por 2, menos vão dividido por 2. Vamos ver. E aí com isso você consegue facilmente fazer a colisão entre os shapes, tá? Não é entre as imagens, é entre as formas geométricas, mas funciona porque depois você pode esconder esses shapes aí, dá certo, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui no nosso jogo, e no final a gente vai esconder, tá? O que a gente precisa fazer é detectar a hora que essa peça colidir com a outra peça ali, ok? Para fazer isso aqui, eu vou usar esse if intersect aqui, antes de acabar o shape renderer, ele pergunta aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó, vamos deixar só o log dele aqui. Então ele pergunta assim, ó, if intersector overlaps círculo com retângulo ou intersector overlaps círculo com retângulo de baixo, ou de cima ou de baixo. Se acontecer isso, ele entra nesse laço aqui, entra nessas chaves e dá um log colidiu, ok? Então, vamos filtrar o log aqui, ó. Eu já reconheci ele por meu log aqui. Olha lá. Não aconteceu nada. Na hora que encosta ali, colidiu embaixo, colidiu em cima. Ok? E com isso daí, na hora que ele bater em alguém aqui, a gente empurra ele para trás, para a pontuação, para os objetos na cena. Ok? E no final esconde essas formas geométricas aí para elas não aparecerem. Que no caso seria comentar apenas essas 3 linhas aqui. Ok? O sistema de pontos aqui, tá? Para isso a gente vai colocar um texto aqui, um grandão no meio da tela, e precisa criar uma variável, que vai ser a variável pontuação, tá? E essa variável, cada vez que os canos passarem em x tal valor aqui, aumenta a pontuação, tá? Então, basicamente, vamos começar criando aqui, ó. Eu já vou deixar criada 2 fontes aqui, que depois a gente vai ter uma mensagem de fim de jogo lá, um toque para iniciar. Então, aqui, ó, no início do código eu vou criar aqui bitmap font, tá? É um texto normal, que vai chamar texto pontuação, texto game over. Pode ver que ele importou a classe aqui para mim já quando eu colei, tá? Eu preciso inicializar
esses textos, ó, desta forma aqui. Então, na função onCreate, antes ou depois, tanto faz, que eu inicializei as formas, né? Ó, você vai falar texto pontuação, recebe um bitmap font, seta uma cor para ele, ó, branco, e uma escala, ok? Mesma coisa com o texto game over, é só o textinho que vai aparecer ali no fim do jogo, ok? E aí eu preciso também disso aqui, ó. Antes de terminar aqui o bat-end, olha o que eu vou fazer. Depois que eu desenho o passarinho, por cima de todo mundo aqui, texto pontuação, ponto draw, em quem que ele vai desenhar? No bat, string value of pontos. Então, aqui seria o campo do texto, tá? Qual que é o valor do campo do texto? O valor da variável pontos. Vamos criar essa variável pontos, ó. Vou copiar ela aqui já. Aqui em cima, então, essa variável vai ser a única aqui que vai ser um int, tá? Vai ser um número inteiro, vai começar com 0. E o que, que vai acontecer com essa variável pontos, ó? Eu vou incrementar essa variável aí, ó. Vamos falar assim, ó. Aqui no evento de render, né? A gente fala o seguinte, ó. Se a posição em x, que é a posição do cano, né, for menor que 50, quer dizer que ela já passou aqui o valor do passarinho. Então a gente fala lá, pontos mais. Ok? Incrementa isso aqui. Mas olha o que, que vai acontecer aqui, ó. Vamos ver se já está funcionando. Então a gente já criou a variável, criou as fontes, mandou ele dar um draw. Aqui, ó, texto pontuação ponto draw. Ok? Então a gente tem um texto lá. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando a posição em x ficou menor que 50, lembra que eu falei, né? Esse evento render, ele acontece 50, 60 vezes no segundo, tá? Então depois que ele passou aqui, ó, ele incrementou 60 vezes a variável aqui até, tá? O que a gente tem que fazer? Isso aqui tem que fazer um gato aí na lógica, na verdade, tá? E dizer o seguinte, ó, depois que ele passou ali, não marca mais ponto, até você reposicionar o cano lá na frente, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar, junto da variável pontuação, vou criar um boolean, marcou ponto, vai receber false, ou nem precisa inicializar ele já vem como false. E aí você vai falar o seguinte, ó. Na hora de marcar o ponto, você pergunta para ele assim, ó. If, se marcou o ponto é negativo, o que ele faz? Ele marca o ponto e fala, variável marcou ponto, recebe true. Ok? E essa variável aqui, ela só vai voltar a ser false na hora que eu reposicionar o cano lá na frente. E vai ser nessa hora aqui, ó. Eu também randomizar a minha altura. Eu vi que o cano ali está indo muito para cima, muito para baixo. Eu não vou incrementar isso aqui não. Eu vou dar um igual aqui. Porque senão ele vai cada vez mais para cima, cada vez mais para baixo. Isso que está tirando ele do lugar ali. Então, aí aqui, na verdade, a variável volta a ser false, né? Já deu errado. Deixa ele carregar. Vou carregar ele de novo. Senão ela não volta nunca mais, tá vendo? Pode ver que ele marcou uma vez só e já era aqui. Ok?
Eu voltei o menos também, porque também iria dar errado, né? Ele jogou lá para baixo o cano. Ele abrir de novo aqui. Então é isso que a gente tem, ó. Cada um que passou ali, pode ver que agora ele só marca o ponto uma vez. Ok? O que falta a gente fazer aqui agora é quando o passarinho encostar ali, ele disparar esse evento colidiu, a gente empurra ele para trás, para baixo, né? E mostra uma mensagem aqui, clique para reiniciar. Ok? E aí quando você clicar, ele retorna lá para o início do jogo. Ok? Aqui, ó, se eu olhar, ó, tá vendo que ele está descendo muito, né? Aquilo que eu tinha falado, na hora de atualizar ali a posição da altura dele, ao invés de só decrementar aqui, zero a altura aqui no meio, ó, como a gente fez para inicializar ela, aqui, ó. Joguei ela no meio e aí decrementei ela ou menos 75 ou mais 75. Assim vai dar mais certo, tá? Vamos também então agora fazer o evento de quando o passarinho colidir com alguém, ó, ele encostou alguém, a gente empurra ele para trás, ok? E para os objetos aqui na cena. Então, como que a gente vai fazer isso daqui, ó? Primeiro passo eu vou criar outra variável aqui, ó, que vai chamar posição x pássaro, ok? E na hora de desenhar o pássaro, por enquanto ela é zero, essa variável, né? Na hora que eu for desenhar o pássaro na tela aqui, ó, draw pássaro, essa aqui não é a posição em x dele, eu dou um 50 menos posição x pássaro. E na hora de desenhar o círculo também, 50 menos posição x pássaro, ok? Então, o que eu vou fazer, ó? Na hora que a gente colidir com alguma coisa, eu vou criar uma outra variável aqui que vai se chamar estado jogo. Vou já copiar ela aqui, ó. Então, vai ser um outro bool aqui. Vai chamar estado jogo. Bool não, desculpa. Vai ser um integer, tá? Que ele vai começar com 0. Então, qual que vai ser a lógica disso daqui? O jogo não vai começar a menos que eu aperte a primeira vez. Apertei a primeira vez, o estado do jogo passa a ser 1. E aí ele começa a disparar os itens na cena ali para mim. Tá? Então, eu preciso disso daqui, ó. Aqui dentro do event de render, tá? Ao invés de eu ter só o just touched aqui, olha o que a gente pode falar. Tudo isso aqui, ó, só vai acontecer if estado do jogo. Se o estado do jogo for igual a 0, eu vou amarrar ele nesse laço aqui. Ó, se for 0, estado do jogo recebe 1. Ok? Então vamos ver o que acontece até aqui. Ó. Eu recortei o que eu tinha ali dentro.
Então, ó, nada aconteceu aqui até eu dar o meu primeiro clique. Quando eu dou o primeiro clique, o estado do jogo vira 1. Ok? E aqui a gente vai falar o seguinte, ó, else, se não for estado 0, ó, se for if estado do jogo for 1, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse laço aqui e vai fazer tudo que a gente estava fazendo. Diminui a posição em X, verifica se ele marcou o ponto, verifica a velocidade do passarinho, do impulso dele para cima. Ok? Então aqui nessa hora, ó, o passarinho vai começar parado. Deixa ele abrir de novo. Dou o primeiro clique, aí ele vai entrar nesse laço. A partir do momento que isso aqui for 1, ele passa reto por aqui e começa a executar as operações aqui. Então, okay? Pode ver que a partir do segundo clique, ó, não está funcionando mais porque o input está aqui. Tá? Então vamos trazer o input para cá também. Só com a velocidade. Ok? Tem que prestar bastante atenção nesses escopos da função aqui, aonde começa, onde termina cada chave, para a gente não se perder aqui, tá? Ó, na verdade, esse if começa ali em cima e termina aqui, ó. Esperar ele executar de novo aqui. Então agora sim, ó, tá parado, dei o primeiro clique, estado do jogo vira 1. Começa a vir deixa eu rodar ele de novo aqui. Alguma coisa que eu fiz de errado aqui. Aqui, esse evento eu colei ele errado, tá? Eu colei ele dentro do if posição, né? Acabei de falar para prestar atenção no escopo das chaves, né? Então, aqui a gente tem que pôr esse input fora aqui, tá? Então agora vai dar certo, ó. Fechar aqui a aplicação. Agora sim, ó, primeiro clique, começou. E a partir do segundo clique, ó, ele só empurra ele para cima. Ok? Eu vou ter que colocar aqui um outro if. Olha o que a gente vai, o que a gente está falando assim, ó, se o estado do jogo for 0, ele só dá o empurrão inicial e vira estado do jogo 1. Se o estado do jogo é 1, quer dizer que já começou, que ele já está voando, ele faz tudo, ele empurra os objetos para frente, vê se o objeto, a posição em X dele chegou no início, né, para reposicionar ele, vê se o input dele está clicado, está tocado, empurra o passarinho para cima. Se não acontecer nada disso, ó, vem até no finalzinho aqui, de novo, ó, else if se o estado do jogo for igual a 2 quer dizer que ele bateu, que ele colidiu com o cano.
que a gente vai fazer? Na hora que ele colidir com o cano, ó, você fala aqui, estado jogo, recebe 2, ok? Então, a partir de então, ele vai entrar nesse laço aqui. E nesse laço aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui. A gente vai incrementar a posição em X do passarinho. Ok? Posição em X do pássaro, menos recebe o delta time. Aqui, na verdade, como eu já tinha decrementado lá, eu tinha dado menos posição X pássaro, né? Cadê ele? Ó. Então eu não posso decrementar duas vezes, senão ele vai andar para frente. Eu vou então inverter um dos valores. Vamos colocar aqui mais. Cadê o outro? X pássaro. Menos não. Mais. Ok? Então, a partir do momento que ele encostou no cano, o estado do jogo vira 2. E aí ele entra nesse laço aqui. E aí vai dando menos, menos, menos no X do passarinho e vai empurrar ele para trás. Ok? Então vamos esperar ele inicializar aqui. Pontuei, ó. Quando eu bati ali no cano, ele foi para trás. Ok? Preciso fazer um evento para quando eu clicar, ele recomeçar a minha cena. Então, aqui mesmo, ó, quando o estado é 2, a gente pode dar outro input. Ó, se ele clicou, o estado do jogo vira 0, a pontuação volta para 0, 0x do passarinho, marcou ponto, posição em X, posição em Y. Ok? Então, mais uma vez, vamos testar. Estado game 0, 1, colidiu, virou 2, né? Se eu clicar de novo agora, zerou. E aí volto, inicializei de novo a minha cena. Ok? Seria legal na hora que eu colidir aqui, que eu morri, aparecer aqui, ó, toque para reiniciar. Então, isso aí é só a gente mandar mostrar aquele nosso texto. Olha lá. Então, antes de acabar aqui o batch end, ó, batch begin, antes do batch end, a gente desenha o outro texto. Ao invés de só desenhar o texto, a gente pergunta lá, tá no estado do jogo 2, que foi o fim do jogo? Tá, então dá um draw, toque para reiniciar e a posição dele no meio da tela ali, tá? Ok? Morri, toque para reiniciar. Ok? Então agora vamos só fazer os ajustes finais aqui. Eu vou colocar um som, tá? Quando ele marcar ponto, eu quero um som. Quando ele voar, quando ele tomar porrada. Com 3 sonzinhos que eu já tenho eles aqui. Eu já tinha importado os MP3 para o meu projeto. Eu quero colocar também um ícone e trocar o nome do aplicativo. Ok? E tirar esses retângulos aqui, né? Que a gente não vai precisar deles.
Então, vamos começar aqui, ó. Vou tirar o Shape Render, só comento essas linhas aqui. O ícone, você pode copiar ele aqui, colar aqui na pasta Drawables. Ok? Ícone 256. E aí você troca ele lá no Android Manifest. A gente vai ter aqui, ó, ícone Drawable barra ícone 256. Ele já reconhece lá. Também o nome do aplicativo a gente troca aqui, ó, values strings. Olha lá, Flappy Bird Mirago. Vamos só para ver aqui, trocou. Ele está aqui com o nome do nosso projeto, né? Flappy Mirago. Ok? Então, salvar todo mundo aqui. Vou executar mais uma vez. Então, ó, já não vejo os boxes de colisão, né? Pode ver que a colisão está funcionando. Ok? Vamos fechar o aplicativo aqui, ó. É esse daqui, ó. Flappy Mirago. Ok? Trocou o nome, trocou o ícone. Ok? Vamos colocar aqui os sons. Sons também é bem tranquilo. Preciso aqui, ó, 3 variáveis, uma para cada som. Então, logo aqui, início, eu declaro as variáveis. Preciso inicializar essas variáveis, ó. Então, logo na função create, a gente já vai carregar aqui, ó, gdx audio, new sound, files internal, o caminho aí do som. Ok? E para disparar o som é muito simples, é só dar o nome, ponto play. Então, o som dele voando é quando eu empurro ele para cima, ó, velocidade menos 30 aqui, ó. Som voa, ponto play. Aqui e aqui, né? Porque tem dois momentos ali que a gente usa esse touch, né? Tem o som quando ele colide, ó, com alguma coisa e quando ele marca o ponto. O marca o ponto já está aqui, ó, pontos mais, então som score, ponto play. E quando ele intersecciona, ó, som hit, ponto play. Ok? Então com isso está finalizado aí o nosso jogo. Espero que vocês tenham gostado aí do processo, entendido como que é o processo para fazer um game aqui no Android. Tá? Eu já mexi com muitas ferramentas de game e particularmente achei umas coisas bem diferentes aqui, tá? Mas depois que você acostuma, você percebe que é quase a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Tá vendo que ele está disparando o som muitas vezes, ó? Por quê? Porque aqui a colisão ela acontece várias vezes, né? Até o passarinho ir embora, o círculo está interseccionando. Então, se você quiser evitar isso aqui, você fala assim, ó, if, antes do estado do jogo mudar aqui, você fala ó, if, estado do jogo igual a 1, ele solta o som e ok? Então, quase o tempo todo aqui é bastante lógica, né? É mais lógica do que sintaxe, assim. Pode ver que não tem muito comando, muita
muito código novo, assim, né? Mais a ideia, e mais trabalhar a lógica da programação aí. Vou esperar ele abrir aqui. E pode ver que o som só disparou uma vez agora. Ó, ok? Então, esse é o nosso projeto aí finalizado. É esse jogo aqui que a gente vai aprender a assinar e a publicar ele lá no Google Play. Ok? Bom, então a gente está com o projeto do game concluído aqui. E para mostrar a parte da publicação do aplicativo no Google Play, eu vou usar esse projeto aqui como exemplo. Tá? Para a gente publicar um aplicativo no Google Play, a gente precisa assinar o aplicativo antes, tá? Ir lá e submeter o APK, né, já assinado. Quando você assina o aplicativo, ele pega os dados aqui do seu computador, né, os seus dados aqui, e coloca essas informações dentro do aplicativo antes de mandar lá para a loja, para que saibam, né, quem foi o desenvolvedor do aplicativo. Para a gente ter um aplicativo publicado no Google Play, a gente precisaria agora ter uma conta de desenvolvedor criada. Tá? Se você quiser criar uma conta de desenvolvedor, você vai ter que pagar $25. Não é uma taxa, isso é um valor único. Você paga uma vez só para a vida inteira. Tá? E para criar essa conta, você vem aqui no Google, ó, digita aqui Google Play Developer Console. Pode ser aqui, ó, Create Account. Entra nesse link aqui, ó, New to Google Play, ó, esse Learn the Basics. Ele já vai te mostrar os passos, ó. Eu não estou logado com a minha conta do Google, né? Porque eu tenho uma conta criada já. E aí ele vai te dar os passos aqui, ó. Você vai se cadastrar para uma developer account, aceitar os termos, pagar, inserir os dados lá de um cartão de crédito, tá? Cartão de crédito internacional. Esses casos aqui, esses não. E aí depois que você completar esses passos aqui, lembra que nessa hora você vai ter que estar usando a sua conta do Gmail, a conta do Google lá, que você usa lá para o YouTube, o Google. E aí uma vez que você concluiu esses passos aqui, a criação dessa conta de desenvolvedor, você vai estar apto agora a usar o Developer Console, tá? Então, o Developer Console é a parte ali, é a interface aqui do Google, onde você cria o aplicativo da loja, do Google Play, adiciona a descrição do aplicativo, as palavras-chave no aplicativo, tá? Coloca as imagens, linka com o vídeo do YouTube, e aí quando o usuário for procurar lá no Google Play algum jogo, ele vai achar o seu jogo lá, tá? Então tudo isso é configurado pelo Developer Console. Outros recursos aí do aplicativo, como se você, por exemplo, quiser fazer um in-app purchase, fazer uma compra dentro do meu aplicativo no Android, é um serviço que você precisaria já ter essa conta aqui criada. Ok? Então, eu vou agora logar com a minha conta, que eu já tenho criada aí. Depois que vocês concluírem esses passos aqui, a gente deve logar. Tá? Então, eu estou logado aqui agora. Se eu vier aqui para o Developer Console, ele vai me mostrar alguns aplicativos que eu já tenho publicados lá, tá? Inclusive eu tinha feito já um
teste aqui, né, para ver os passos ali. Então essa aqui vai ser a interface que a gente vai fazer aquilo lá. A gente vai criar o aplicativo, vai criar a descrição do aplicativo e vai colocar as imagens e depois que a gente assinar o aplicativo, a gente vai subir o APK por aqui para ele ser publicado. Ok? Com o meu projeto lá do Flappy Bird aqui, tá? É esse que está aberto no simulador aqui, que eu acabei de executar ele aqui, tá? Para a gente gerar, por enquanto, o APK gerado aqui, ele não está assinado, tá? É aquele unaligned, né? Então, a gente vai ter que gerar ele de outra forma aqui agora. Vai ser por aqui, ó. Você vai ter que vir Tools. Aqui, ó. Build Generate Signed APK. Tá? Quando ele abrir essa janela aqui, esse Keystore Patch seria ele vai criar um arquivinho do Java lá com as informações aí da sua assinatura. Tá? Você poderia criar uma vez só. Vamos criar uma nova aqui do zero. Ó. Então, vou chamar aqui chave ito. Vamos por assim, ó. Pode pôr o mesmo password para todo mundo. Vou ter só que preencher os meus dados aqui. Eu vou dar um caminho de saída para ele aqui. Vou selecionar uma pasta. Vou aqui no desktop mesmo. Ó, tem a pastinha assinatura aqui. O nome dele aqui, ó, chave Flappy Bird mesmo. Tá? Já dá só o nome, mas tem que ser o caminho inteiro. Tá? Então, quando você der o OK aqui, ó, o build agora ele vai estar em release, tá? Finish. Ó, ele vai compilar a aplicação inteira aqui. Vai assinar com essa chave agora.
Ok? Então ele gerou aqui o APK, tá? Pode ver que esse arquivo aqui que foi gerado, versão release, ok? Bom, então depois que a gente gerou aí o APK release, vai nessa opção aqui no SDK Manager, pega lá o caminho do SDK, onde o SDK está instalado, faz uma busca nessa pasta aí por esse nome aqui, por esse arquivinho zipalign, tá? Ele está nessa pasta aqui, ó, na pasta dele, SDK Build Tools, ok? E dentro da versão ali, você vai achar esse exe aqui. Eu vou copiar esse exe, vou jogar uma cópia dele aqui, junto com uma versão aqui, ó, Release Unaligned, ok? Também. Esses dois aqui, ó, vamos até jogar dentro da pastinha assinatura aqui, para ficar mais fácil. O que eu preciso fazer agora é executar esse exe aqui, só que usando um argumento, tá? Falando para ele assim, ó, vai lá, pega esse APK aqui, pega essa chave e assina ele para mim, ok? Então para isso a gente vai ter que usar a linha de comando aqui do DOS, tá? Então para a gente assinar esse APK aqui, vamos abrir aqui dar um cmd aqui, ele vai abrir o prompt de comando aqui do DOS, tá? Aí aqui a gente vai ter que navegar até esse diretório, tá? Copia ele aqui, ó, caminho dele. Você vai digitar aqui, ó, cd espaço e vai colar, ok? Então ele já está indicando que ele navegou até essa pasta aqui. Aí agora a gente vai precisar dessa linhazinha de comando aqui. Olha o que ela está dizendo aqui, ó. Executa aqui, ó, zipalign e usa de argumento aqui, ó, Android espaço release online.apk. Esse aqui é o nome do primeiro arquivo, espaço, quem ele tem que virar, ok? Ele só dá esse argumento aqui para ele executar. Eu acho que ficou um espaço a mais ali no início, ó. Deixa eu só colar o link aqui. E ficou um espacinho a mais aqui no início, eu acho que é isso. Então, apertei o Enter aqui, ó. Ele executou, criou um novo APK aqui, ó. Aligned, tá? Foi o nome de saída que eu dei para ele. Você pode usar o nome que você quiser aqui, ok? Lá para o Google Play, então, a gente tem que mandar esse cara aqui assinado, ok? Posso fechar todo mundo aqui. A gente vai lá no Developer Portal, no Developer Console, tá? O que a gente tem que fazer aqui, ó, adicionar um novo app, título, enviar o APK,
Pega o aligned, né? Ok? Aqui, ó, ele tem uma sequência para você preencher tudo, né, antes de publicar o aplicativo, tá? Então você vai vir aqui, ó, detalhes. Ok? Ele vai pedir que você carregue tudo, tá? Aqui ele pede para que você adicione imagens para cada situação, tá? Nessa hora aqui eu já tenho umas imagens separadas aqui. O que ele pede, na verdade, é só que você preste atenção no tamanho e o formato, a JPEG ou PNG e o tamanho dele aqui. Aqui você vai ter que ter o ícone 512 por 512 do aplicativo, tá? Eu já tenho essas imagens aqui, ó. Vamos adicionar aqui ó, o ícone. Tá? É só seguir essas dimensões aqui. Lembra de dar um salvar aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ó. Aqui ele tem um link para o vídeo do YouTube. Ele exige que você preencha. Ó, categoria. Então, classificação. Vou deixar todos aqui. E você precisa gerar aqui, ó, classificação de conteúdo. Tá? Vamos só antes de gerar ele acabar de preencher aqui os dados, ó. Eu acho que ele vai pedir formato correto, tá? E dá um save aqui, ó, antes de sair. Erros. Aqui tem que ser no formato do Brasil. Então, ó, vamos só salvar ele aqui. E precisa adicionar aqui a classificação de conteúdo. Classificação de conteúdo. Então, ó, o jogo é o aplicativo é do tipo jogo, ó, categoria, jogo. Vou colocar o meu e-mail aqui, pessoal. Ó, aqui é onde você vai dizer o tipo de conteúdo ali, se é violência, se tem sexo, tá? Se é para infantil, principalmente você tem que marcar tudo negativo, né?
A referência, violência. Ah, você vai marcar tudo não, né? A não ser que. Ok? Aqui são conteúdos específicos ali. Tá? Ó, salvar. Salvas. Calcular a classificação. Ó, aplicar classificação. Ok? Preço. Ó, em que países ele vai ser distribuído. Ok? Pode marcar todo mundo lá. Ó, algumas configurações ali de Android TV, óculos. Esse daqui a gente precisa concordar. Ok? Já está certo aqui. O que faltou aqui em detalhes, na verdade, foram as telas de captura. Tá? Então, faltou só esse daqui, ó, que eu esqueci. Eu tenho aqui 2 prints mesmo do simulador, tá? Devia até ter recortado melhor aqui, mas é só arrastar ele para cá. Esse aqui. Ok? Isso aqui vão ser as imagens que vão aparecer lá no Google Play na hora que o usuário pesquisar o seu jogo, tá? Isso aqui tudo você vai configurar para o jogo ser encontrado lá. E tudo aqui foi marcado, tá? Não existe nenhum produto integrado aqui, ó, não precisa marcar nada. Agora tem que clicar aqui em cima, ó, ele já está habilitado, publicar. Ele já está marcado aqui também, pronto para publicar, tá? E então, com isso aqui ele já foi lá para a fila. Em algumas horas, pode fazer uma busca lá no Google Play e o jogo está lá disponível para a gente baixar. Ok?